Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez junto com vocês para aprender a palavra de Deus, para receber do Senhor aquilo que Ele colocou para nós absorvermos, não é? Nessa noite. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Digam amém. Você pode começar nesse momento a ser boca de Deus na vida do irmão que está do seu lado. Você pode começar nesse momento, tire um tempinho para abençoar a vida dele, para orar por ele, para pedir que Deus fale poderosamente na vida dele, amém? Você já percebeu que a gente vive numa geração que busca propósito para todas as coisas? Já percebeu isso? A gente vive numa geração que busca propósito e razões para tudo que é feito. E isso vai de uma simples tarefa dentro de casa, né, mães? Principalmente quando a gente vai lavar um prato. Por quê? A gente vive nessa situação. Desde tarefas mais simples às tarefas mais complexas. Tudo é necessário entender o porquê. Por quê e para quê? Apesar dessa busca constante, no entanto, por um propósito, eu percebo, não sei quanto você, mas eu percebo que cada vez mais as pessoas parecem estarem perdidas. Buscam propósito, buscam razão, mas parecem estar cada vez mais perdidas. Apesar de tudo, dessa busca incansável, por um propósito, por uma razão, parecem estar perdidas, parecem não se sentir completas. Então, por causa disso, começam a buscar propósito em qualquer coisa. E aí começam, às vezes, até a vivenciar o propósito de um outro alguém, não é? Começam a se envolver, muitas vezes, em movimentos, em manifestações diversas, como que uma ação desesperada da alma para buscar sentido. Você já percebeu isso? Diga aí um amém, para ver se você tem percebido isso junto conosco. Talvez, se eu perguntasse aqui no nosso auditório, se eu perguntasse aqui, se você tem certeza, se você sabe qual o propósito da sua vida, qual seria a sua resposta? Faça essa pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado. Você sabe qual é o seu propósito? Pergunte aí para o seu irmão que está do lado. Pois é, isso é uma pergunta muito difícil, não é? Essa pergunta, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui das respostas, talvez a gente tivesse, na sua maioria, uma resposta mais generalizante, do tipo, eu vivo para o louvor e para a glória do Senhor, amém, igreja? Porque, afinal de contas, essa é a resposta mais geral que todo cristão vai dar, não é? Eu vivo para a honra e para a glória do Senhor. E não está errado. Nós vivemos para a honra e para a glória do Senhor. Mas, qual é o seu propósito de vida específico? A gente ficaria um pouco surpreso se a gente fosse ouvir cada um de nós aqui nesse auditório, porque a gente encontraria talvez muitas dúvidas sobre o que e para quê e qual é o nosso chamado, não é? Uma pesquisa da agência Box 1824 descobriu que o que a geração de hoje mais tem medo é não encontrar o propósito da sua própria vida, é não achar o propósito de vida. Então, nessa noite, eu acredito que o Espírito Santo quer falar sobre isso conosco, quer falar sobre qual é o poder do propósito. Esse é o tema da nossa pregação de hoje, o poder do propósito. Você está preparado? Você quer, de fato, ouvir do Senhor como encontrar o seu propósito? Diga aí amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para encontrar com o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, para nos derramarmos no Teu altar. Muitos de nós aqui nos encontramos em problemas, em angústias, em dúvidas, Senhor. Nessa noite, a proposta do Teu Espírito Santo é demonstrar, Senhor, qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Qual o poder que esse propósito tem sobre nós. O porquê que precisamos encontrar o propósito que o Senhor designou para nós.
Nessa noite eu te peço que o Senhor leve as nossas mentes cativas ao teu altar. E toda opressão, toda distração, todo medo, toda dor, tudo aquilo que não vem do Senhor, que venha nos impedir de receber a tua palavra, seja cancelado, por ter caído por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que essa igreja pertence ao Senhor. Cada vida que está aqui está nas tuas mãos. Toma o controle de cada coisa que vamos ouvir, falar aqui, louvar o teu nome. Em nome de Jesus, vai em nossas famílias agora, Senhor, e cerca com a tua proteção intransponível. É isso que nós pedimos nesta hora e nessa noite. A tua igreja diz amém. Vamos começar aqui definindo então o que é propósito. Você pode perguntar ao seu irmão que está aí do lado, o que é propósito? Você sabe o que é propósito? O que é um propósito? Ah, isso é muito fácil, Chicle. Que bom. Vamos começar com as perguntas fáceis, então, não é? Se a gente vai começar a trabalhar aqui aprendendo, vamos começar agradando a história aqui, vamos começar pelas perguntas mais fáceis. Então aí eu vou escolher um voluntário para me dizer, Jailson, o que é propósito? Fala aí para mim, para todo mundo. É isso aí, isso mesmo. Propósito é um objetivo, um chamado, uma intenção em fazer algo. É aquilo que nós buscamos alcançar. Ter um propósito vai direcionar a sua ação e a minha, concorda? Só que a gente fala de propósito, mas será que Deus tem um propósito para nós? Será que Deus tem um propósito específico para cada um de nós? Você acha que Deus tem um propósito para você? Sim ou não? A Bíblia nos mostra claramente que Deus, a nos criar, já havia estabelecido um propósito. Antes mesmo de você existir, já existia um propósito para mim e para você. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. E a palavra diz assim: seus olhos, né? Quem achou diz aí amém. Salmo 139, versículo 16. Amém? Seus olhos, os olhos de Deus, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um existir. Deus está aqui dizendo através do salmista que antes mesmo de você ter forma, gente, antes de você e eu termos forma, Ele escreveu os dias da sua vida no livro dele. Ele determinou os seus dias no livro dele. Sim, nós temos um propósito. Nós existimos com um propósito. Nós não viemos para essa vida, para esse mundo, para viver de forma aleatória. Você acha que você chegou aqui? Muitas vezes a vida faz a gente pensar isso, não é verdade? Momentos difíceis, não é? Circunstâncias devastadoras, não é? Coisas que nossa mente não consegue conceber, às vezes faz a gente pensar que a gente está aqui nessa vida aleatoriamente. Mas o Senhor diz para nós, através da palavra dele, que não. Deus tem os nossos dias determinados antes da gente existir. A gente não veio para viver aleatoriamente, segundo o que o sistema do mundo nos propõe. Pelo contrário, você e eu viemos para reformar o sistema do mundo. A gente veio para mostrar e para viver os propósitos de Deus aqui na terra. A gente veio para fazer uma diferença, sabe? Uma real diferença. Não é aquela diferença que o mundo faz, não, é uma diferença verdadeira. A gente veio, através das nossas vidas, para estabelecer o reino de quem, gente? O reino de Deus aqui na terra. A gente veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Lá em Romanos 12, no versículo 4 ao 5, se você não quiser, não precisa abrir,
mas eu vou ler aqui junto com você. Paulo diz assim para a gente, ó. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que cada membro desse corpo, nós juntos formamos esse corpo. E é o corpo de quem, gente? É o corpo de Cristo. E cada membro, eu e você, a gente tem uma função. Meu Deus, isso é muito libertador, porque quantas vezes eu e você, em momentos de depressão, em momentos que a gente está lá embaixo, sabe? A gente achou que não tinha função, que não tinha um papel, que não tínhamos importância. Mas Deus está dizendo aqui através de Paulo, ei, você é membro, você faz parte desse corpo, e cada membro tem uma função, e essa função é diferente uma das outras, não é igual, mas Deus não faz acepção de função, porque todas as funções são importantes, então você importa para Deus. Aquilo que Deus chamou você para fazer é importante, sabe? Pode ser varrer um chão, pode ser cantar, pode ser trabalhar com pessoas carentes, não interessa. Cada um de nós tem uma função, sim, de fato. Lembra da primeira resposta que a gente poderia ter dado? Qual o seu propósito de vida? Para engrandecer e louvar o nome do Senhor. De fato, nós estamos aqui para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Porque formamos o corpo de Cristo. Mas Deus tem um chamado. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Talvez o diabo tenha tentado derrubar isso dentro de você. Sabe? E as estratégias mais comuns de Satanás são aquelas de atirar. Eu quero dar uma imagem para você entender qual é a estratégia dele. Há muito tempo atrás, eu estava aqui passeando com o meu... Passeando não, mas a gente estava vindo para a igreja mesmo. Eu acho que estava vindo do CAI para cá. E eu estava passando aqui na frente, gente, desse terreno aqui, do irmão Lenildo, dessa casa aqui na frente. E eu não sei se percebeu, nessa casa aqui na frente tem coqueiro, tem mangueira, tem, né? Tem de tudo aí, né? Palmeira, os jardineiros que sabem os nomes tudinho. Mas a mangueira é muito evidente, porque ela é enorme. E quando é época de fruta, gente, quando é época de manga, ela fica carregada. E eu acho isso maravilhoso, porque quem passa na rua e está precisando comer alguma coisa, pode tirar uma manga, não é? E eu estava passando, e eu comecei a ver, não era época de manga, não era época da fruta. E eu comecei a ver algumas pessoas pegando pedras e jogando. Não era época ainda dela estar madura, mas ela estava cheia, carregada de mangas. Estava verde, mas estava carregada. E eu comecei a ver gente atirando pedra. Pá! Pá! E eu dizendo, gente, mas não está madura. Vai estragar, né? Aí depois eu me lembrei, tem gente que gosta de comer um negócio que não está maduro ainda. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça, e eu voltei, e o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, filha, você viu o que aconteceu ali? Eu disse, aham. É exatamente isso que Satanás faz com a sua vida e com a vida dos meus filhos. Você é uma árvore frondosa que pode dar muito fruto. Mas Satanás, ao ver isso, antes que esse fruto esteja bom, ele já começa a tirar pedras, porque aquilo dali ele não aguenta e ele tem que destruir antes de estar pronto, porque ele sabe o que vai causar. O fruto que você vai produzir vai saciar muitos. O fruto que você vai produzir vai fazer grande abalo na terra, e ele precisa retirar antes de estar pronto.
Essa é a maior estratégia mais comum de Satanás. E ele age em todas as áreas de batalha na sua vida. Quando você pensa que já viu de tudo, de todo tipo de ataque que ele lhe dá, aparece sempre um mais novo. Não é não, irmãos? Quando você pensa que não, já acho que já estou conseguindo saber lidar mais ou menos aqui com o que ele está fazendo, ele olha para uma área da sua vida e diz, você não está vendo o que eu estou vendo. Porque ele vê, gente, o que nós não vemos. Nós temos uma visão natural. A gente vê o reino natural. Mas quem está no reino espiritual tem uma vantagem. Ele consegue ver o nosso reino natural e o reino sobrenatural. Então ele vê o que está acontecendo, o que Deus está preparando para você e para mim, e ele ataca antes mesmo disso nascer. E aí a gente se sente perdido com isso, não é? A gente começa a se questionar, porque esse é o objetivo do ataque. É começar a fazer você se questionar, será que eu tenho um propósito mesmo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu deveria estar nesse lugar? Nessa igreja, nessa família, nesse casamento, nessa empresa, nessa amizade. Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Meu Deus, se está dando tão errado, né, pastor? Se está dando tão errado é porque talvez seja para eu, sair. Às vezes, meu irmão, quanto maior a oposição, é porque grande é a obra. Quanto maior a oposição, grandes são os frutos a se colherem. Quanto maior a oposição, é porque talvez você esteja acertando mesmo, sendo guiado ao propósito que Deus lhe chamou. Sim, nós somos chamados a glorificar o corpo de Cristo, sim, a glorificar o nome do Senhor. Mas Deus tem um chamado para nós, e é um chamado específico, e ele não é confundido com nenhum outro, porque você é único. Diga para o seu irmão, você é único, meu irmão. A importância de nós conhecermos o propósito de Deus para nós, e o que esse propósito faz em nós, nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia. Lá em Romanos 8:19, se você puder abrir a Bíblia, a gente vai manusear um pouquinho a Bíblia hoje. Tem problema, gente? Sim ou não? Glória a Deus, hein? Que a gente é crente beriano, a gente vai na Bíblia. Amém? Romanos 8:19. A Bíblia nos diz algo muito maravilhoso. Não sei se você se lembra desse versículo. Romanos 8:19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. Em outra versão diz assim: toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação de quem, gente? Manifestação do mundo? Manifestação das criaturas de Deus? Manifestação da grande riqueza do mundo? É isso? Não. Toda a criação. Não tem resumo aqui não, tá? Não está dizendo é só uma parte da criação, é só a igreja, é só a mídia, é só isso, aquilo. Não, ele está dizendo toda a criação de Deus. Toda a criação aguarda ansiosamente, não é só aguardar normal, não é? A gente sabe a diferença de aguardar normal e aguardar ansiosamente. Você está ali, ó, ansioso. Meu Deus, né? Eu quero ver. Toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, meu irmão, aguarda, minha irmã, ansiosamente pela manifestação da sua vida. Da sua vida.
Você já pensou que coisa importante? Quantas vezes você ficou pensando que Deus nunca lhe chamou para fazer nada? Enquanto a própria palavra e o próprio Deus diz, olha, a criação aguarda ansiosamente para que você se manifeste. Para que você, como filho de Deus, se manifeste. No entanto, como é que isso pode acontecer? Como é que pode acontecer essa manifestação? Se muitos de nós, filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, como isso pode acontecer se muitos filhos de Deus se encontram perdidos? Perdidos. Não sabem nem qual o propósito que Deus tem para si mesmo. Como, meu irmão? Diga aí. Ou então se encontram vivendo propósitos que não são os de Deus. Sabe que isso é possível? Sabe? Eu não quero dizer que você vive isso, nem eu. Mas você sabe que é possível filhos de Deus viverem os propósitos que não são de Deus? Como é que a gente vai se manifestar se a gente não entende qual é o nosso propósito? Encontrar o nosso propósito, meus irmãos, é urgente. É uma questão de urgência. Sabe? É muito necessário. Não é somente para dar sentido à sua vida, não. Eu me sinto perdida, sabe, Gila? Perdida emocionalmente, não sei. Estou aqui com tantos anos já não sou mais um adolescente, mas eu me sinto ainda perdida. Encontrar o propósito de vida não é só para dar uma direção para o seu emocional, para a sua psique, não. Encontrar o seu propósito de vida é uma questão de necessidade do reino. Porque é através de você que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra. Você crê nisso? Amém ou não amém? É através da sua vida, meu irmão. Não é através de outra coisa, não. Os céus pertencem a Deus, diz lá em Salmo 115. Mas a terra ele decidiu dar a quem? Aos homens. Deus age através de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Sabe? E Ele quer contar com você, encontrando o seu propósito para estabelecer o reino dEle aqui na terra. O propósito de Deus em sua vida, então, meus irmãos, é um tesouro. Sabe aquelas histórias de pirata? Que eles procuram um tesouro como procuram a própria vida, não é verdade? Achar o propósito de Deus é como achar um tesouro, sabe? Mas que o valor disso vai muito mais do que a simples descoberta. O propósito não pode ser somente descoberto, não. Você sabe, o propósito é a ponte entre o reino de Deus e a terra. Porque é através do cumprimento do propósito que o reino de Deus vai se estabelecer na terra. O propósito, ele traz sentido à sua vida e à minha. O propósito, ele te dá forças para continuar. Você sabia disso? Quando você se encontra no meio de uma situação difícil, é o propósito que faz você continuar. Jesus deixou esse exemplo para nós lá em João 18, 37. Se você quiser abrir, abra. João 18, 37. Mas se você não quiser, eu vou estar lendo aqui. Foi um momento muito especial e muito emocionante da vida de Jesus. Lá em João 18, 37, é um momento quando Pilatos questiona Jesus. Eu não sei se você lembra dessa passagem, mas já que você está abrindo, dê uma olhadinha aí. João 18, 37. E a palavra diz assim: quando Pilatos questionou Jesus, ele disse assim: então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou de fato. De fato. Olha o que Jesus diz aqui, ó.
De fato, por esta razão eu nasci. E para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Aleluia! Jesus estava ali dizendo, sim, foi para isso que eu vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade vão me escutar. Jesus sabia do propósito dele. Jesus tinha certeza do seu propósito. Ele estava ali na situação mais angustiante da vida dele. Ele estava para ser julgado, crucificado e morto pela mão de pessoas injustas. Mas ele tinha no seu coração um propósito maior. E qual era o propósito, igreja? Salvar a mim e a você. Aleluia! E o propósito fez Jesus continuar. Sabe por quê? Porque diante daquele momento ali, Jesus poderia dizer, não sou rei desse mundo. E não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Quero desistir agora. Como muitos de nós fizemos em momentos difíceis. Demos para trás. Esquecemos do nosso propósito. Priorizamos nos sentir bem, ao invés de mirar no alvo, no objetivo. Jesus estava deixando aqui um exemplo para nós. Ele escolheu assumir o propósito. Ele escolheu abraçar o propósito que Deus entregou para ele. Porque isso era muito maior do que a dor que ele ia sentir, do que o sofrimento que ele ia sentir. A dor e o sofrimento ia ser momentâneo, mas a glória ia ser eterna. A glória e a restauração ia ser para sempre. Para sempre. O propósito, meu irmão, é a ponte entre este mundo e o reino de Deus. O propósito traz sentido à vida. O propósito nos dá forças para continuar como deu para Jesus. Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus. Ainda que seus olhos estejam vendo situações difíceis, eu acredito que você está vivendo uma situação difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo como igreja, como mundo, como país, como tudo. Não é só você. Todos nós estamos enfrentando dificuldades. Momentos difíceis. Ainda que os nossos olhos estejam olhando e vendo essa situação difícil. O propósito que Deus tem para você é bem maior do que o sofrimento que esse mundo está lhe impondo. Do que a ingratidão que você está vivendo. Do que as palavras que ferem o seu coração. O propósito de Deus é muito maior. E se está acontecendo isso enquanto você caminha no caminho de Deus, segurando a mão dele, é porque está no caminho certo. É muito fácil a gente perceber as pessoas que vivem o propósito e que não vivem o propósito. Existem vários comportamentos que você consegue identificar. Eu quero só falar de 3 aqui, junto com você, para a gente poder entender o que é uma vida que anda com propósito e uma vida que anda sem propósito. Uma vida que anda sem propósito, gente. A primeira característica é que essas pessoas que vivem sem propósito, vivem para que os outros pensam. Eles vivem para aquilo que os outros pensam. Eles vivem tentando se encaixar no que os outros pensam. Eles vivem tentando administrar aquilo que os outros dizem ou pensam ao seu respeito. Eles vivem tentando não decepcionar. Eles vivem tentando se acomodar à visão do mundo. Indo de encontro ao que Paulo ensinou para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. Mas uma vida, pessoas que vivem com propósito, eles vivem para o que Deus pensa a seu respeito. Eles vivem para alegrar o coração de Deus, para descobrir o que é que Ele pensa
a seu respeito. A maior alegria é descobrir o que Deus diz a respeito dessas pessoas. Eles vivem para isso, eles se sentem completos com a opinião de Deus. E são por isso mais felizes. E conseguem fazer outras pessoas mais felizes. Porque quando você está feliz, você consegue fazer os outros felizes. Concorda comigo? Amém ou não amém? Isso não significa que você nunca vai se magoar pelo que os outros falam, injustiças ao seu respeito. Isso não significa que você não vai ter que resolver, por exemplo, um caso de fofoca, onde as pessoas estão levianamente falando contra você, porque a Bíblia diz, vai ao teu irmão e resolve. Não, mas significa que isso não vai controlar a sua visão. Vão falar sim de você, mas importa o que Deus fala a seu respeito. A segunda característica de uma pessoa que vive, de pessoas que vivem sem propósito. Eles procuram uma profissão ao invés de um chamado, de um propósito. Primeiramente. Então, vou refazer aqui, porque uma coisa não anula a outra, nem negativa a outra. Vou refazer aqui. Essas pessoas procuram uma profissão, ao invés de, primeiramente, procurar o seu propósito e o seu chamado. Ficou melhor, não é? A maior parte das pessoas que vivem sem propósito está preocupado, talvez até desde a adolescência. Sabe? Porque é nesse exato período que a gente começa a sofrer todas as pressões. Vocês estão lembrados? Aqueles que são entre 30 e 40, estão lembrados da adolescência? Levanta aí sua mão. Quantas pressões a gente sofreu? E os adolescentes que estão por aqui também estão ouvindo. Eu já falei para eles essa palavra ontem. Quantas pressões nós sofremos, não é? Pressões do mundo, dos amigos, da família, dos professores, de seja lá quem for, para a gente encontrar, primeiro, uma profissão. Primeiro você tem que encontrar e definir qual a profissão. E de preferência uma profissão que dê muita grana. Não é assim não, gente? Sim ou não? Uma profissão que nos dê estabilidade financeira. Por quê? Porque o mundo precisa ver o quão bom nós somos. O quão de sucesso nós somos. Porque sucesso para o mundo é diferente um pouco, não é? Ou vocês acham que é muito para Deus? Eu acho que é bem diferente. Sucesso para o mundo é bem diferente. Mas pessoas que não têm propósito, primeiro procuram uma profissão. Segundo os padrões do mundo, que vai dar um bom conceito, que desenvolva bastante dinheiro, que dê muita estabilidade. Está errado isso? Você querer ter estabilidade financeira, igreja? É errado ou não? Não. Mas, quando a gente vive sem propósito, isso se torna e aparece e vem em primeiro lugar. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Pessoas com propósito, eles procuram, primeiro, o seu propósito. Identificar o seu chamado para serem bem-sucedidos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não é interessante? Pode ter a ver, mas não necessariamente. Pessoas que sabem o propósito de Deus, elas se importam, sabe? Em querer identificar completamente o chamado de Deus, para depois, então, procurar uma profissão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a profissão tem que ser somente um instrumento nas mãos de Deus. A profissão tem que ser um instrumento nas mãos de Deus e não o contrário. Não é a profissão que vai determinar, meus irmãos, o seu propósito, não. Quem determina o seu propósito é quem? É quem, irmãos? Você tem convicção disso que você está falando? Quem determina o seu propósito? E Deus, quando entrega o seu propósito em suas mãos, Ele quer que você comece a ser instrumentalizado. E aí Ele começa a usar a profissão que Ele está colocando diante de você, a grana que Ele está colocando diante de você,
O carro que Ele está colocando diante de você, para você usar no propósito. Não é inverso, gente. Quanto tempo a gente passou fazendo processo inverso? Quantos de nós começamos uma profissão e descobrimos que não tem valor nenhum para nós? E a gente teve que voltar e começar outra. Porque não se adequava àquilo que o Senhor queria de nós. Quantos já tiveram essa experiência? Eu já tive. Não é? Pessoas que vivem no propósito, elas procuram, de fato, o chamado de Deus primeiro, para serem bem-sucedidos. O Salmo 1, do versículo 1 ao 3, nos diz uma coisa muito linda, e quase todo um crente já ouviu falar e gosta muito do Salmo 1, mas nunca parou, talvez, para pensar que Deus estava falando ali naquele Salmo 1 de propósito. Só pensou que estava falando de bênção, mas não falando de propósito. E diz assim, ó, como é feliz. Eu vou traduzir aqui para uma forma bem atual para a gente. Como é bem-sucedido. Como é feliz, como é bem-sucedido aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não segue o formato do mundo, que não segue os padrões do mundo, que não segue o que o mundo pensa, que não segue o que o mundo dita, que não segue aquilo que o mundo diz que é bem-sucedido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E ele não imita a conduta dos pecadores. Ele não se assenta numa roda de escarnecedores, de zombadores. Ao contrário, olha a Bíblia nos dando aqui, ó, o significado, a chave de ser bem-sucedido. Não é grana não, gente. Tem muita gente com muita grana e profissão massa, que está até aí à beira de cometer um suicídio. Tá? Olha ele dando a chave aqui, ao contrário, a sua satisfação, o seu sucesso, a sua alegria está na lei do Senhor. Está onde? E nessa lei, ele medita dia e noite. Significa somente que você vai estar com a Bíblia de dia e de noite assim, gente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não. Significa que aquele que medita é aquele que, se você medita, você pensa e automaticamente você tenta praticar. Como é feliz essa pessoa. Mas a gente quase nunca pensa sobre isso. A gente se deixa levar e fica como aquela música daquele homem que se chama de pagodinho, né? Deixa a vida me levar, não é não? Pessoas que não têm propósito, não vivem num propósito de Deus. Eles não têm o objetivo de Deus no coração. Você facilmente conhece isso, sabe por quê? São pessoas que não têm a vontade, sabe, de exercer, de buscar, de se empenhar nos objetivos de Deus. Elas são levadas, na verdade, por qualquer alvo. Apresentado por amigos, apresentado por familiares, apresentado pela mídia, apresentado pela pessoa que faz mais sucesso do seu lado. Uma pessoa sem propósito começa a se envolver em tudo e ao mesmo tempo em nada, porque o coração dela não está ali. Não é assim mesmo? Não é? Se envolve em tudo. Tem alvo de tudo. Principalmente dos mais bem-sucedidos midiáticos, ou seja, da mídia. Ou até os amigos que estão bombando no Instagram e querem ter o mesmo alvo. Aquela menina está fazendo aquilo ali, eu vou fazer também. Né? Querem fazer tudo, mas não fazem nada. Uma pessoa que tem objetivo, que tem propósito de Deus. Ela tem o objetivo do Senhor queimando no coração. Como uma chama.
que não para. Ela tem uma certeza, uma chama no coração que guia as suas ações, as suas decisões. A tentação pode ser grande, ela pode estar querendo se envolver em vários alvos, pode estar querendo imitar um monte de pessoas, pode estar querendo fazer tudo aquilo que está se cercando ao seu redor e parece que está dando certo com todo mundo, mas tem algo no coração dela queimando, dizendo: não, 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 eu tenho que fazer aquilo que Deus manda, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. Aí, em homenagem ao meu marido, que de vez em quando fala dos heróis aqui da Marvel, eu botei: tem um sensor aranha no coração. Aí meu pai disse: oxe, deixa isso para o pastor. Quando ele leu. Uma pessoa que vive segundo o propósito tem como que um sensor aranha no coração, né? Quem assistiu Spider-Man sabe que ele tinha um sensor aranha, né, gente? Vinha perigo, ele se desviava, sem nem ver. Não importa o obstáculo, não importa a dificuldade, essas pessoas têm o objetivo de Deus queimando no coração. E o que vai guiar elas é isso. Não é a vontade de ser igual a fulano e a cicrano. Pessoas com propósito constroem, minha gente. Eu quero que você abra no Salmos 84, que hoje a gente está a Bíblia, não tá, gente? É bom que você exercite e não dorme, viu, irmão? Não durma, não. Sei que o ar-condicionado daqui é bonzinho. Batendo no olhinho, dá vontade de dormir. Mas cutuque aí, seu irmão está do lado, que acorde. Salmo 84. A pessoa que tem propósito de Deus no coração, ela é como essa pessoa aqui, ó, citada nos Salmos 84. Vá para o versículo 4, diz assim, ó: como são felizes aqueles que habitam em tua casa. Essas pessoas que têm propósito de Deus, irmãos, são muito felizes. Elas habitam na casa de Deus. Sabe por quê? Porque na casa de Deus existe comunhão. Na casa de Deus existe edificação mútua. Na casa de Deus existe um quesito que o ser humano precisa muito, que é diminuir em função do outro. Na casa de Deus, a presença de Deus habita, porque se não fosse vontade que Deus tivesse uma casa, nem tenda o homem seria capaz de construir. Mas a ideia da tenda veio de Deus. E foi Ele que quis construir um templo. Então, como é feliz esse homem, essa mulher que tem um propósito, que habita na casa de Deus, que louva Ele sem cessar. Como é feliz, como é bem sucedido os que encontram força no Senhor. Sabe por quê? Porque eles são os peregrinos de coração. E quando eles passam pelo vale de Baca, em muitas outras traduções tem, quando eles passam pelo vale da tristeza, quando eles passam pelo vale da dificuldade, quando eles passam pelo deserto, sabe o que é que acontece? Eles fazem daquele lugar fontes. Um lugar de fontes. Eles passam por aquele lugar, eles aplanam o caminho. Eles constroem algo bom para outros passarem. Quem tem propósito no coração, aplana o caminho. Pode ser difícil o caminho que ele está passando. Pode ser difícil. Como um vale de Baca, como o salmista comparou aqui. Como um vale de dificuldade. Mas ele está passando ali, gente. E ele está que nem Lázaro, que foi, que já está na glória. Ele, estou passando pela prova. Glória a Deus, glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Vai aplanando o caminho, porque ele sabe que vai vir alguém atrás dele. Ele sabe que vai vir uma geração que depende dele passando, e ele vai construir. Uma pessoa que tem propósito, ela constrói para outros passarem. E a gente falou disso tudo, quanto que é importante a gente entender o propósito.
Você entendeu como é importante você buscar esse propósito? Sim ou não? Amém ou não amém? A gente entendeu o que é propósito. A gente entendeu a diferença de uma pessoa com propósito e outra sem propósito. Mas, afinal de contas, como é que a gente vai encontrar esse propósito? Que essa é a parte mais difícil. Não é? Falar do propósito, sobre o conceito do propósito, a importância do propósito, o poder que esse propósito tem, é um pouco mais fácil do que encontrar o propósito. Perdão. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu o seu propósito, amém? Veja o que ele diz lá em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, lá no final da Bíblia. Lá no finalzinho. Antes de Hebreus. 2 Timóteo, no capítulo 4. No versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim. Esse daqui é bem famoso. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Você pode repetir comigo? Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo deixa essas palavras para as gerações que vêm depois dele, ele nos deixa entender que existe uma carreira, um propósito a ser completado. Mas ele não deixou nesse trecho aqui dizendo para a gente como encontrar. Mas graças a Deus que na Bíblia sempre tem tudo que a gente precisa. Deus deixou vários exemplos de como a gente poderia encontrar o propósito para a nossa vida. Um deles eu quero compartilhar com vocês. A gente vai estar lá esse exemplo no livro de Juízes, eu não quero que você abra, porque é uma história que eu vou resumir, porque envolve 3 capítulos. No livro de Juízes, a partir do capítulo 13 até o 15, a gente vai ver a história de Sansão. Quase todo mundo aqui conhece Sansão, não é verdade? E a gente conhece Sansão pelo quê, gente? Pela força. Só que existe um detalhe na história de Sansão que merecia e merece ser muito conhecido. Que é como Deus apresentou o propósito de Sansão. É uma fórmula para eu e você encontrarmos o propósito. Quando a mãe de Sansão, durante um tempo já casada com o seu esposo chamado Manoá, não conseguia ter filhos, obviamente perceberam que ela é estéril. Chegou um determinado momento da vida desse casal que Deus enviou o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor se apresentou para a esposa de Manoá. E quando ele se apresentou, ele disse que ela sabia que ela era estéril, mas ela iria dar à luz a um menino. E ele fala, o anjo do Senhor fala àquela mulher como esse menino deveria ser. E o propósito dele, o propósito de Sansão era ser libertador. Era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E ela, muito feliz, corre para o seu esposo. E quando ela corre para o esposo, ela conta tudo que o anjo falou. O esposo ali tinha dois posicionamentos que ele poderia tomar. O primeiro, somente acreditar. Que bênção. Amém. Glória a Deus, vamos ter um filho. Falou isso para você? Vamos guardar isso no coração e obedecer. Mas Manoá tem um comportamento diferenciado. Ele diz assim para ela: se você ouvir de novo, diga a ele que venha falar comigo. Porque eu quero que ele fale tudo isso para mim. Eu quero que ele me dê essa direção para o que eu devo fazer com o menino. E quando Deus deixa registrado isso, Ele nos deixa o entendimento que o propósito pode ser apresentado para nós por 2 formas. Uma, espontaneamente Deus vai demonstrar o propósito dele para a sua vida. E a segunda forma, você pode buscar. Aquela mulher recebeu a visitação do anjo. E ela entendeu o propósito do filho. Mas aquele homem decidiu buscar a resposta diretamente do anjo do Senhor.
E você e eu podemos fazer isso, porque Deus está disponível para nos orientar. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Deus está disponível para orientar você no seu propósito. Olha, eu acredito firmemente que a busca do propósito começa dentro da família. Às vezes a gente faz o percurso contrário. A gente busca o propósito no mundo e a gente, depois de quebrar muitas vezes a cara, a gente tenta buscar o propósito na igreja, na Bíblia. Só que o propósito, a busca pelo propósito, deveria começar dentro das nossas casas. Deveria começar com a nossa busca, pais e mães, para entendermos a vontade de Deus para os nossos filhos. Sabe? E essa orientação, essa busca pelo propósito, deveria começar em nós, como pais e como mães, pela eliminação de 3 frases que nós carregamos sempre. Eu quero, eu sonho e eu planejo. Aqui eu não estou dizendo que você não pode sonhar, que você não pode querer e que você não pode planejar. Mas quando você busca o propósito de Deus, você precisa abrir mão dessas três frases, dessas 3 verdades, para substituir por o que Deus quer, o que Deus orienta e o que Deus tem planejado. A gente precisa entender isso, porque existe uma responsabilidade sobre nós, que exige de nós que a gente abra mão do nosso eu, como pessoa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabe melhor o que é que nossos filhos e nós mesmos precisamos. Amém ou não amém? Será que eu estou falando alguma coisa difícil demais da gente raciocinar? Acho que não. Talvez alguma coisa que toque na nossa alma. Mas, irmãos, com Deus nunca é tarde para recomeçar. Sabe? E isso serve não somente de orientação para os nossos filhos, mas serve para orientação de qualquer geração que está dependendo de nós. Talvez você seja um professor, uma professora. Talvez você trabalhe com a geração que depende da sua orientação. Isso serve para você também. É necessário abrir mão do que a gente sonha, do que a gente quer e planeja para encontrar o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque muito daquilo que você e eu sonhamos, muito daquilo que você e eu queremos, e muito daquilo que você e eu planejamos para essa geração, tem muito a ver com o que foi formatado na nossa cabeça. Formatado pela falta que a gente teve. Eu passei tanta necessidade na minha vida, eu vou orientar meu filho a buscar a carreira que mais dê grana. Para ele nunca passar essa necessidade que eu passei. Está errado pensar isso? Não. Mas é prioritário? Também não. Prioritário é você entender o que é que Deus quer. Porque você vai garantir que essa geração vai estar dentro do centro da vontade de Deus. E não existe segurança maior do que estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que a gente sonha, quer ou planeja, tem a ver com as faltas na nossa vida que a gente viveu. Tem a ver com as necessidades que nunca foram atendidas pelos nossos familiares, pelo mundo, pela escola, pelo trabalho. Tem muitas vezes a ver com intenção de pessoas boas, que tentaram nos orientar, mas que não tinham sabedoria de Deus para fazer isso. E a gente internalizou essa formatação e a gente está passando isso para uma geração que vem. E sem querer a gente está deixando essa geração se amoldar ao padrão de onde? Do mundo. É necessário, para achar o propósito de Deus, que sejamos livres de expectativas humanas. Livres para ouvir o que Deus tem a dizer. Ou simplesmente perceber
aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Aquilo que Deus está mostrando como capacidades na nossa vida e na vida dessa geração que depende da gente. Muitas vezes Deus está claramente, quase que gritando: ei, está vendo o que eu coloquei na sua mão? Ah, Deus, eu sonho, eu planejo, eu quero tanto. Aí Deus está lá respondendo: filha, olha o que tem na tua mão. É o melhor que eu separei para você. É único. Pode não dar muita grana, não. Mas não vai faltar nada, não. Porque você vai estar no centro da minha vontade e eu me responsabilizo. Mas você está lá brigando com Deus. Eu quero. Eu planejo. Eu não quero isso, não. Oxe, não dá nem sucesso. Ninguém vai falar comigo. Vai nem me ver. Não é? Amém ou não amém, gente? Quantas vezes a gente se encontra assim, nesse dilema com Deus? Para a gente encontrar o propósito de Deus, a gente precisa abrir mão do que a gente sonha, quer ou planeja, para entender o que Deus planejou, orientou, porque Ele sabe melhor. Em Atos 9, 36 a 39, a gente vai ver a história de uma mulher muito simples, chamada Tabita, ou Dorcas. Quem conhece a história de Dorcas? As mulheres aqui conhecem a história de Dorcas? Uma mulher super simples, que viveu o propósito de Deus intensamente. Ela trouxe o reino de Deus na terra. Sabe como, gente? Não foi com grana. Não foi com a melhor profissão. Não foi com o jornal da época. Não foi com gente olhando para ela e dizendo: vai Dorcas, vai Dorcas, vai Dorcas. Não, foi não. Sabe com o que foi? Ela fez a diferença. Trouxe o reino de Deus à terra com aquilo que Deus tinha entregue na mão dela. Simples dom de costurar. Você sabe costurar? Quantas aqui sabem costurar? Não é? Costurar. O mundo não valoriza muito a costura, né? Apesar de que a gente veste a roupa costurada, não é? Mas a profissão de costureira não é muito valorizada. Deveria ser, porque é uma coisa linda, é um dom de Deus. Não é verdade? Dorcas trouxe o reino de Deus à terra através de um simples dom que Deus entregou a ela. Costura. Dorcas fazia roupa para as pessoas que precisavam. E aconteceu um momento na vida de Dorcas que Dorcas adoeceu e morreu. Sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres que Dorcas ajudava, aquela vizinhança que Dorcas servia a Deus e trazia o reino de Deus naquele lugar, através do dom dela, sentiram tanta dor porque Dorcas morreu, que mandaram buscar quem, gente? Pedro. Para que Pedro orasse e Dorcas ressuscitasse. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Deus trouxe Dorcas de volta. Porque o propósito de Dorcas não tinha acabado ainda. Talvez você pense assim: oh, por que Deus não deixou uma costureira ir para o céu? Porque ela precisava ser usada mais. Porque Dorcas estava ali cumprindo com o propósito dela. Dorcas estava estabelecendo o reino de Deus na terra. Dorcas tinha um coração alinhado com Deus. Você quer ter um coração alinhado com Deus? Você quer descobrir o seu propósito? Talvez você tenha aí seus 30, 40, 50, 60 anos e ainda se sinta perdido. Ainda não sabe para o que Deus lhe chamou na terra. Lembre que para você encontrar o propósito de Deus, você precisa abrir mão do eu quero, eu sonho e eu planejo. Para o que Deus quer, o que Deus orienta e o que Deus sempre direcionou. Lembre que você precisa somente abrir os seus olhos e ver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lembre que o propósito de Deus pode e deve ser buscado por você. Porque toda a criação espera ansiosamente pela manifestação da sua vida
aqui na terra. O reino de Deus vai ser estabelecido através da sua vida aqui na terra. Através daquilo que Deus lhe deu. É ajudar o próximo? Ajude com todo o seu coração. É costurar como Dorcas? Costure. É cozinhar? Cozinhe. É limpar? Limpe. É cantar? Cante. É evangelizar? Evangelize. É fazer algo que ninguém vê, mas Deus vê. Porque Deus a tudo vê. Eu quero convidar você que quer topar o desafio de encontrar o seu propósito com Deus. Sabe, talvez você não tenha vivido até hoje o propósito que Deus tem para você com integralidade, ou seja, com totalidade, com plenitude. Talvez você não tenha ainda encontrado esse momento na sua vida. Talvez você se encontre ainda confuso, confusa. Talvez você precise do toque e da direção de Deus. Talvez você estava perdido nos alvos dos outros. Nessa noite, Deus está dizendo para você que você pode encontrar o seu propósito. E que Deus quer usar você da forma simples que você é. Mas você precisa rever. Você precisa se dispor. Você precisa abrir mão do eu quero, eu sonho e eu planejo. Para o que Deus quer, o que Deus orienta, o que Deus lhe deu. Porque Deus sabe mais. Eu quero convidar somente você que quer encontrar esse propósito de Deus a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Não se sinta constrangido, porque essa é uma noite em que Deus está chamando muitos filhos para fazer diferença na terra. Diferença na terra. Você pode ser um instrumento. Toda flecha que é colocada na mão do arqueiro maior, que é Deus, ela vai ser atirada para alcançar o alvo. Amém? Você crê nisso? E nós vamos ser flechas nessa igreja para alcançar o alvo. O alvo que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos essa responsabilidade de encontrar esse alvo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui com a nossa vida a dispor ao Senhor. E nós como igreja queremos dizer ao Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Nós abrimos mão daquilo que nós pensamos, sonhamos, queremos ou planejamos para viver o teu propósito sobre nossas vidas. O Senhor está vendo vidas aqui de pé, Senhor, querendo ser usados como instrumentos. Todos eles querem ser instrumentos afiados nas tuas mãos, para serem uma ponte, Senhor, para estabelecerem, Jesus, o teu reino aqui na terra. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos envolve. Envolve o nosso coração. Nós queremos nos arrepender por todas as vezes que nós quisemos viver aquilo que nós queríamos e não era a tua vontade. A gente quer se arrepender das vezes que nós mentimos para o Senhor e para as pessoas, porque nós queríamos aparência e não a tua vontade. Faz essa igreja ser diferente, Jesus. Faz essa igreja ser diferente, Jesus. Faz essa igreja encontrar o teu propósito, Senhor. Nós somos pessoas falhas que precisamos do Senhor. Nós queremos fazer diferença nessa comunidade, mas antes queremos fazer diferença na nossa família. Nós não queremos ser hipócritas, Senhor. Queremos descobrir o que fazer para te representar melhor dentro da nossa família. Depois da nossa casa, na nossa igreja e na nossa comunidade. O Senhor pode. Eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, como a música diz, nos usa como farol. Nos usa, Senhor Jesus, como ponte para aqueles que precisam. Nos usa, Senhor, como caminho, como aplanadores de caminho, Senhor, para outros.
É isso que a tua casa te pede. E nós vamos terminar como igreja, somente a igreja, declarando todos juntos. Eu quero pedir para todos ficarem de pé. Todos ficarem de pé, aqueles que podem, e você vai declarar, somente você. A gente não vai ter instrumento porque não foi concordado isso, mas foi colocado diante do meu coração pelo Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Declare: e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Peça a Ele nessa noite: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, aleluia, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça a Ele: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça a Ele: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, aleluia. Glória a Deus, usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória.